eu sou Jaime Rodrigues, professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, e quero dizer algumas palavras a respeito do dia 23 de agosto, instituído pela Unesco como Dia Internacional da Memória do Tráfico de Escravos. O tráfico de africanos escravizados, um crime inegável contra a humanidade, aconteceu ao longo de séculos, na época colonial e nos tempos do Brasil imperial. Esse tráfico se fazia nos navios negreiros, que transportavam homens, mulheres, crianças e suas histórias. Nada me parece melhor do que trazer à tona a voz daqueles que foram transportados em um navio negreiro e silenciados na história desse processo. Um relato bem completo sobre esse assunto e que trata da experiência do tráfico para o Brasil foi escrito pelo africano Marrou Magardo Bakwakwa. Ele desembarcou em Pernambuco e mais tarde foi vendido para outros lugares, tendo sido escravizado nos Estados Unidos, onde escreveu sua autobiografia depois de ter se convertido à religião batista. Bakwakwa, como outros escravizados em países de língua inglesa, narrou as suas experiências e parte delas mencionava o navio negreiro. A respeito do navio, Bakwakwa perguntou: seus horrores, quem os pode descrever? Ele descreveu os horrores a bordo e também os aspectos da vida dos africanos escravizados desde que eram capturados na sua terra natal. Assim que ele chegou a uma vila situada nas margens de um grande rio na África Ocidental, ele reviu um velho conhecido depois de anos, e foi assim que ele compreendeu o que acontecia com os negros que simplesmente desapareciam das aldeias. Eles eram vendidos e escravizados. Pessoas de muitos lugares eram capturadas e vendidas aos homens brancos. Aliás, foi nessa vila que Bakwakwa viu pela primeira vez um homem branco. Muitas etnias africanas acreditavam que os brancos eram canibais e tinham uma predileção especial pela carne dos negros. Ele registrou o impacto do encontro, dizendo assim: o que pode ter certeza chamou muito a minha atenção. Esse impacto foi ainda maior quando ele viu o navio negreiro onde seria embarcado e acreditou que aquilo era algum objeto de adoração do homem branco. Nesse momento, Bakwakwa acreditou que seríamos todos massacrados. Lidar com o pânico em uma situação como essa, diante da crença de que iria morrer na mão dos brancos, era um aspecto importante da experiência dos africanos escravizados, amenizada talvez pelo fato de que eles encontravam homens ainda vivos, da mesma origem, numa situação semelhante de escravização do outro lado do Atlântico. Os maus tratos a que os africanos eram submetidos marcavam a experiência da travessia. Espancados preventivamente, presos no porão e mal alimentados, os africanos muitas vezes se rebelavam e pagavam um preço alto quando a revolta fracassava. Ao descrever o embarque, a travessia e o desembarque, Bakwakwa referiu-se a Deus ou à providência, agradecendo por ainda continuar vivo. Certamente, nesses momentos, não era no Deus cristão que ele pensava, pois ele ainda não havia se convertido ao cristianismo. Seus pensamentos estavam nas divindades africanas. Bakwakwa contou, nas suas memórias, o que ele sentiu ao se ver livre do navio negreiro. Senti-me grato à providência por ter me permitido respirar ar puro novamente, pensamento este que me absorvia quase todos os outros. Pouco me importava, então, de ser escravo. Eu havia me safado do navio e era apenas nisso que eu pensava. Em muitos sentidos, a experiência do Bakwakwa foi compartilhada por milhões de outros africanos traficados. Depois de serem capturados, vendidos e transformados em escravos, os sobreviventes do tráfico reconstruíam suas vidas e suas identidades em outras terras. Essas experiências eram cheias de sofrimento e sair vivo delas tinha um significado muito importante. É impressionante o alívio sentido por Bakwakwa ao desembarcar num porto clandestino em Pernambuco na década de 1840. Tendo vivido os horrores da travessia atlântica no porão de um navio negreiro, ele se sentia feliz por ter sobrevivido. A travessia do oceano estava concluída, mas os seus significados e a dimensão dessa experiência não poderia ser esquecida. Não pode ser esquecida, nem por eles, nem por nós, em pleno século XXI. O tráfico e o navio negreiro precisam ser sempre lembrados como parte da dívida e da necessidade de reparação que temos para com a população afro-brasileira. O racismo e a desigualdade social, frutos da escravidão, mas não só dela, precisam de soluções.
Rememorar o tráfico e o navio negreiro é uma forma de insistir na necessidade de reparações num país tão desigual como é o Brasil contemporâneo.